certinho. E também já tivemos muitas outras atrações. Nós ainda vamos durar aqui. Você pode ficar ligadinho aqui com a gente. E eu vou chamar agora o doutor Tiago Lessa para falar com a gente aqui no Sabadaço. Doutor Tiago, vem para cá, meu querido. Oi, Gustavo, tudo bem? Tudo bem? Queria agradecer a oportunidade. Hoje a gente vai falar sobre juros abusivos no financiamento imobiliário. Tá, uma prática que, infelizmente, no Brasil acaba sendo muito comum. Muitos bancos acabam cobrando cláusulas, inserindo cláusulas abusivas nos contratos de financiamento imobiliário. Sim, a gente tem muito esse problema aqui no Brasil, e como eu atuo nessa área imobiliária, como advogado imobiliário, a gente trouxe esse assunto, que é um assunto muito comum, para poder abordar e ajudar algumas pessoas, fazer com que elas entendam um pouco mais o seu direito e possam cobrar dos órgãos competentes. Uma das coisas que a gente geralmente procura passar para a pessoa é o seguinte: a pessoa, às vezes, ela chega falando, desconfia que está pagando juros abusivos e ela não sabe nem o que ela pode fazer. Então, a gente tenta primeiro acalmar a pessoa e falar o seguinte: a gente tem um mecanismo que é a ação revisional desse contrato. Nessa ação, a gente vai rever as cláusulas contratuais, principalmente aquelas que são abusivas, e a gente vai pedir nessa ação que elas sejam revistas para que elas sejam adequadas aos valores corretos, as taxas de juros sejam readequadas. O que a gente precisa para ingressar com essa ação? O documento mais importante, eu até vou voltar depois a falar nele, é o laudo pericial. A pessoa precisa se certificar por um perito, que geralmente é um contador ou um economista, uma pessoa que seja técnica nessa área, que vai fazer os cálculos ali e ver se realmente existe uma abusividade, se os juros são abusivos. A gente pede até para que as pessoas tomem um pouco de cuidado. A gente vê, se você botar no Google juros abusivos, vem um monte de empresa, de advogado, às vezes, né? Algumas pessoas que falam que os juros são abusivos, que conseguem liberar você de pagamento. Você precisa ter muito cuidado, tá? Nessa hora, não deixar de pagar o contrato nunca, sem ter um parecer de um advogado, e principalmente o lado pericial, que é o que vai embasar esse processo todo, tá? Além do lado pericial, você precisa também ter o contrato de financiamento em mãos e o histórico dos pagamentos, né? Para você saber realmente se os juros são abusivos. E o objeto dessa ação, o que a gente vai rever nessa ação? São os juros. No Brasil, a gente tem duas hipóteses de juros abusivos, né? Que são os juros remuneratórios, que são aqueles juros que vão influir diretamente no valor da parcela. Então, muitas vezes a pessoa vai fazer o financiamento imobiliário, só quer saber o valor da parcela. Não está nem ligando se os juros são abusivos, ela só quer saber se o valor cabe no orçamento, e até porque é um sonho, né, do brasileiro realmente ter essa casa própria. A gente tem essa questão dos juros remuneratórios, a gente precisa tomar cuidado com isso, e aí o perito vai fazer esse controle, vai poder te dizer se os juros remuneratórios estão abusivos, se aquela parcela é abusiva. Tem também a questão dos juros moratórios. Esses juros moratórios são aqueles quando você atrasa o financiamento. Se você atrasa o financiamento, também pode ser que estejam sendo cobrados juros abusivos. Mas volto a dizer, quem tem que dizer isso é o perito. Tá? A gente precisa realmente desse laudo. E a gente também vai discutir, um dos objetos desse contrato são taxas indevidas. A gente tem muitas construtoras também que acabam inserindo algumas cláusulas que são abusivas, e porque elas cobram taxas dos consumidores que são indevidas. Uma outra grande dúvida é o tempo que demora essa ação, se você precisa esperar até o final do processo para que você tenha o valor da parcela corrigido, né? E a gente costuma dizer o seguinte: esses processos, a gente precisa ser muito sincero, esses processos são muito demorados. As construtoras e as instituições financeiras, elas interpõem recursos inúmeros, né? Elas vão geralmente com esse processo até o STJ ou o STF, vão até Brasília, fazem o máximo para poder questionar ali, mesmo sabendo que no final elas vão perder esse processo. Entretanto, até por isso se torna ainda mais importante o laudo técnico, o laudo pericial. A gente, com esse laudo técnico, né, a gente vai pedir o que o juiz defira uma liminar para que passe a ser cobrado imediatamente o valor correto da parcela. É até comum, às vezes, a pessoa faz um financiamento muito grande, já pagou mais da metade, já pagou 80%, às vezes, e quando a gente vai fazer esse laudo do perito, a gente descobre, às vezes, que a pessoa ela até já quitou o financiamento. Ela já pagou, às vezes, 4, 5 imóveis. Às vezes, o banco tem até que devolver dinheiro, né? Então, a gente precisa
realmente, com essa liminar, a gente vai readequar o valor da parcela e talvez, até dependendo da situação de cada caso concreto, a pessoa até não precise nem mais pagar o financiamento. Mas, volto a dizer, a gente precisa ter muito cuidado nesse assunto, porque esses contratos de financiamento, geralmente, eles são feitos mediante alienação fiduciária. E a alienação fiduciária é um instrumento de garantia que é muito bom para o credor. Então, se você deixar de pagar de forma indevida, a instituição financeira ou a construtora, ela simplesmente leva o teu imóvel a leilão e toma de você aquele seu direito, toma aquele seu imóvel e, às vezes, você acaba até sendo mal instruído, né? Volto a dizer, essas propagandas na internet, a gente tem que tomar muito cuidado e tem que sempre ser bastante ético com as pessoas para poder auxiliar e as pessoas, às vezes, não terem problemas ainda maiores no futuro, porque tem gente que simplesmente chega e fala, não, esses juros são abusivos, pare de pagar. Não é assim, pelo amor de Deus, não pare de pagar o seu financiamento, pelo menos se você tiver uma liminar readequando o valor da parcela ou até mesmo dizendo que você não precisaria mais quitar até o final da ação e você na ação vai discutir se aqueles juros são abusivos ou não. Tá? Uma outra questão também que a gente aborda é que as pessoas muitas vezes chegam, até pessoas que são mais leigas, né, e questionam, poxa, mas eu assinei o contrato, eu não tenho o direito, eu mesmo tendo assinado, eu tenho esse direito de querer rever a cláusula, porque eu sabia, né, eu assinei, como é que eu faço? A jurisprudência, ela entende que essas pessoas são consumidoras, tá? Inclusive pessoas jurídicas e pessoas físicas, né? Pessoas jurídicas também são consumidoras, a gente precisa deixar isso, ressaltar isso aqui, porque às vezes as pessoas acham que por serem pessoas jurídicas não são consumidoras. É verdade, doutor. Isso é um assunto que realmente ninguém sabe, né, se o juro é abusivo ou não. As pessoas não têm muito conhecimento assim, nesse aspecto e é claro que o perito é essencial, né? Cada um de nós tem a sua profissão e a gente tem que ter uma pessoa que seja. Inclusive, hoje nós vamos ter uma perita forense aqui falando com a gente Legal. do programa, que é isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai ter aqui uma perita falando com a gente. Doutor Tiago Lessa, muito obrigado pela sua participação. Queria que você desse as redes sociais aqui para os ouvintes da Bandeirantes que precisem de um auxílio nesse aspecto. Sim, as pessoas que tiverem dúvidas, precisarem de uma consulta, de alguma ajuda, é só entrar no nosso site. A pessoa pode mandar, a gente geralmente entra em contato em até 2 horas, a pessoa pode falar o seu problema, a gente entra em contato e já tenta até dar uma ajuda, tentar resolver de alguma forma. O nosso site é lessaadv.com.br. E aí a pessoa consegue lá a gente tem artigos publicados, né? Tem diversas formas das pessoas, tem vídeos também, e aí as pessoas podem se instruindo e às vezes já começar a resolver o seu problema. É isso aí. Muito obrigado, doutor. Até a próxima. Valeu.